E segue falando sobre a guerra na Ucrânia. O governo ucraniano tem organizado operações para retirar civis da cidade de Mariupol. Então a gente vai até o nosso correspondente da Jovem Pan, Luiz Kawaguchi, que está na Europa. Luiz, quais as informações, o que esse esquema de retirada de civis representa? Como é que está o trabalho das autoridades nesse momento? Bem-vindo, Luiz. Obrigado. Eu estou na cidade de Zaporizhia. Ela fica a mais ou menos 200 quilômetros de Mariupol. A gente sabe que tem pelo menos 100 mil civis que não conseguem sair da cidade de Mariupol por causa dos combates. Essa cidade já está completamente na mão da Rússia, exceto por uma pequena área de 11 quilômetros quadrados, que é conhecida como a siderúrgica de Azovstal. Lá tem pelo menos 2.000 combatentes ucranianos que continuam resistindo ao cerco russo. O presidente Vladimir Putin disse recentemente que as tropas russas não deveriam tentar entrar nesse último bastião ucraniano, porque isso resultaria aí na perda de muitas vidas. É uma área completamente barricada, é uma área completamente fortificada, em que muitos túneis subterrâneos, em que a Rússia não pode usar blindados, não pode usar artilharia, que isso é totalmente inefetivo, então ela teria que usar a sua infantaria para tomar essa região. Mas o presidente Vladimir Putin decidiu que isso não iria acontecer. Enquanto isso, a gente está esperando aqui uma possível retirada de civis. Há civis dentro dessa área de Azovstal e há civis em toda a cidade de Mariupol que não conseguiram sair. A cidade tinha cerca de 400 mil pessoas, hoje tem cerca de 100 mil. A gente está aqui exatamente nessa área onde acontece a evacuação desses civis. Então, hoje pela manhã, houve uma esperança muito grande de que seria aberto mais um corredor humanitário. Oficialmente, esse corredor está aberto, só que os ônibus que iam sair lá de Mariupol com uma grande quantidade de civis, por algum motivo que a gente ainda não sabe, eles ficaram presos em barreiras de controle russa. Então as pessoas começaram a ficar desanimadas, os voluntários, a polícia aqui ficou completamente frustrada, porque parece que os russos, mais uma vez, não deixaram esses cidadãos, aí, uma quantidade de cidadãos saírem. A gente vê aqui atrás, tem uma série de ônibus esperando para pegar essas pessoas e levarem para abrigos que foram montados aqui na cidade de Zaporizhia, mas o local está completamente vazio. Essas estruturas de madeira que a gente vê aqui atrás, elas são uma espécie de corredor em que ônibus, carros de passeio, eles chegam e encostam ali, e tem uma grande quantidade de policiais, de agentes aqui que fazem a conferência de documentos, vê se não está entrando nenhum agente russo no meio dessa turma de refugiados, mas o que a gente vê é que não tem nenhum movimento, as pessoas estão perdendo as esperanças de que hoje mais um corredor humanitário ele volte a falhar. Isso já aconteceu no passado e eles temem que hoje, de novo, os civis sejam mais uma vez impedidos de vir aqui para a zona segura de Zaporizhia. Ô Luiz, ainda falando sobre Mariupol, a Rússia, naquele jogo de retórica, afirma que assumiu o controle quase total da cidade. Agora, qual é a situação realmente nessa cidade? Por que é uma cidade tão estratégica para os russos? E será que é verdade que eles já assumiram o controle total dessa cidade? Ou é difícil checar? Você, como jornalista aí na Europa, aí na Ucrânia, obviamente também tem dificuldades de checar informações que chegam, né, Luiz? Isso, esse é um território controlado pelos russos, então a gente não tem acesso lá. O máximo que a gente consegue chegar a essa cidade aqui, talvez 50 quilômetros para frente, onde fica a linha de combate, mas lá já é bastante perigoso a aproximação de jornalistas. As autoridades ucranianas não têm dado autorização para que a gente chegue nesse fronte de batalha aqui da cidade de Zaporizhia. Então a gente aguarda na cidade. O que a gente sabe até agora é que a Rússia já controla os principais entroncamentos ferroviários, as principais rodovias que passam ali por Mariupol. E a Rússia sempre cobiçou essa cidade porque ela fica entre o que se chama de corredor terrestre, entre o território russo e a Península da Crimeia. A Península da Crimeia, ela é muito importante, ela foi conquistada aí pelos russos em 2014 e faz parte de território russo oficialmente agora, foram feitos referendos e tal, a Rússia considera seu território e
Quando ela conquista Mariupol, ela consegue abrir um corredor terrestre até a Crimeia. Até então, o único contato que a Crimeia tinha com o território russo era uma pequena ponte e também por meio de serviços aí de ferries, por meio de barcos que levavam pessoal dessa península para dentro do território russo e vice-versa. Agora, quando a Rússia consegue conquistar Mariupol, ela assegura todo esse corredor, uma área muito grande de território ucraniano, em que ela pode se movimentar suas tropas e os seus recursos livremente entre a Crimeia e o território russo. A gente lembra que a Crimeia, ela é um território contestado, ou seja, ela faz parte da Ucrânia só há 60 anos. Antes ela já era território da Rússia. Então é uma área bem complexa, bem complicada. Para a Rússia é questão de honra ter a Crimeia de volta e agora eles estão abrindo esse território, estão conquistando mais território para ligar a Crimeia com o seu território russo. Por isso, ela é tão importante. A gente não sabe exatamente qual que é a situação no terreno, mas a gente acredita que a Rússia controla a maior parte de Mariupol e só esse pequeno pedaço, essa pequena siderúrgica de Azovstal, ela sim está na mão dos ucranianos ainda. Os ucranianos ainda afirmam que tem cerca de 2.000 civis, muitas crianças abrigadas nessa região de Azovstal e por isso esse é um grande impasse. Não se sabe até quando esses combatentes vão aguentar lá ou se eles vão aderir a alguma proposta russa de rendição. Ô Luiz, mais uma questão para a gente fechar, que é a sua participação, essa primeira participação no Jornal da Manhã. Primeiro que a guerra nesse domingo vai completar 2 meses. E temos aqui a informação de que o chefão da ONU, Antônio Guterres, deve ir a Kiev na semana que vem, depois de uma visita a Moscou. Então eu te pergunto, qual é a expectativa de uma tentativa de negociação na semana que vem? E você está já há mais de 2 meses trabalhando aí na Ucrânia. Em algum momento você ficou preocupado? Quais são as preocupações de um correspondente numa guerra, mesmo distante talvez do fronte, né, por questões de segurança, claro, mas quais são os principais momentos que acho que você passou nesses últimos 2 meses nesta cobertura de guerra aqui para a Jovem Pan? O Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, ele vai se encontrar com Putin e depois ele vai a Kiev. Então, há uma expectativa, talvez não de um cessar-fogo, mas que ele consiga, pelo menos, avançar nessa questão dos corredores humanitários. A Ucrânia está dizendo que só com a intervenção da ONU agora ela vai conseguir tirar os seus cidadãos da cidade de Mariupol. Enquanto isso, tem toda uma preocupação ucraniana de como a Rússia vai validar, ou seja, vai embasar a sua conquista desse território. Uma das hipóteses é que ela comece a conduzir referendos para dizer que as pessoas que moram lá, na verdade, não querem participar, não querem ser cidadãos da Ucrânia, mas querem ser cidadãos da Rússia. Esse é um grande temor dos ucranianos. A gente vê agora um vídeo que foi divulgado pelo Batalhão Azov, que é um batalhão bastante controverso, é um batalhão que vem defendendo Mariupol desde 2014, e ele está mostrando quantas crianças, quantos civis estão presos nessa siderúrgica de Azovstal. Algumas dessas crianças que aparecem no vídeo afirmam que não veem a luz do dia desde o dia 27 de fevereiro. Elas estão em um complexo de túneis completamente fechados, completamente afastados aí do terreno, do campo de batalha, para ter segurança. Mas é uma situação muito complicada para essas crianças que ficam sob essa tensão de guerra. E aqui, como correspondente, de fato, a maioria dos jornalistas não tem chegado na linha de frente, apenas alguns jornalistas, alguns independentes e alguns de grandes emissoras de TV que têm toda uma estrutura de proteção, eles conseguiram chegar, mandaram boletins, mas o que ameaça mais a gente que está aqui na retaguarda são os ataques de mísseis. Aí eu já presenciei pelo menos quatro ataques de mísseis muito perto de mim, assim, um deles a cerca de 100, 200 metros, o míssil atingiu a região onde eu estava e é um pouco inquietante quando acontecem esses ataques, porque não tem muita defesa contra, a gente desce para porões, a gente tenta procurar abrigos, mas na verdade a gente tem que torcer para eles não caírem diretamente em cima da gente. Traz um pouco de apreensão aqui para o correspondente, sim, mas essas regiões que eu tenho me deslocado, elas são relativamente seguras. Eu estive na cidade de Lviv,
foi atacada 2 vezes, depois Kiev foi atacada inúmeras vezes, e agora Zaporizhzhia, que foi bombardeada há 3 dias. Eu ainda não estava aqui, mas a esperança aí é que não seja bombardeada novamente. Sem dúvida. Luiz Kawaguchi, nosso microfone Jovem Pan na Ucrânia. Mais um bom dia de trabalho para você. Daqui a pouco você volta com outras informações. Até mais tarde. Agora